Olá, meu nome é Thiago Fernandes e eu quero dar as boas-vindas a você que se interessa por conhecer a palavra de Deus e está buscando se aprofundar mais em alguns assuntos. Você chegou ao lugar certo se você está procurando conhecer mais, buscar mais a palavra de Deus e tem algumas dúvidas que você quer tirar com estudiosos que entendem bastante do assunto e que podem te ajudar nessa jornada de busca por mais conhecimento bíblico. O objetivo desse canal é levar conhecimento e reflexão de uma forma mais leve e descontraída, mas ao mesmo tempo muito profunda. Então, para que a gente possa começar o nosso primeiro episódio, eu quero apresentar a vocês o nosso professor, Fernando Fernandes. Ele é engenheiro, administrador e, claro, também já estudou muita teologia. Aliás, ele continua estudando incansavelmente. Não é verdade, Fernando? É uma experiência desde que realmente eu tive meu encontro com Jesus. Então, eu vi que Deus falou muito fundo ao meu coração com relação à importância da palavra, como uma revelação de Deus para nós, né? Então, desde então e desde o início, e já são algumas décadas, né? Eu venho justamente buscando a conhecer a Deus através da palavra, da vida, tudo, mas o trilho, né, que a gente segue da revelação é a Bíblia, a palavra de Deus. Sim, muito legal. E você pode contar um pouco dessa questão da sua conversão que você falou e como que você passou a estudar mais a palavra de Deus a partir disso? Eu sempre tive assim um pano de fundo na minha vida com algum ensino religioso e de fundo cristão, né? Mas houve realmente um momento na minha vida em que eu descobri que Cristo não havia morrido pelo mundo como realmente de fato morreu apenas, mas que havia algo específico para mim e que ele havia morrido por mim porque eu era pecador. Então isso foi um momento de uma experiência muito profunda, tanto a convicção de pecado, de ser pecador, como também essa convicção de que a morte de Cristo na cruz tirava todo o peso do pecado da minha vida, né? Junto com esse processo, então veio toda uma série de entendimentos, né? E entre eles o próprio entendimento de que Deus se revelou através de sua palavra de uma maneira muito específica, né, escolhendo um povo, o povo hebreu, trazendo seus profetas através desse povo e trazendo o seu filho, né, também através desse povo, de maneira que a gente tem uma visão muito clara de onde vem a verdadeira revelação de Deus. E desde então eu passei a estudar a palavra de Deus, entendendo que é um dos principais caminhos para conhecermos a Deus na prática. Bacana. E você disse que você começou essa jornada mais ou menos há quanto tempo que você já está estudando? Então, de forma mais aprofundada. Em torno de 40 anos atrás. Bastante tempo. Não vou perguntar quantos anos você tinha para não entregar a sua idade hoje, então. Perfeito. Tá legal. E então, para a gente dar continuidade e para explicar um pouco aqui pro pessoal que tá vendo esse vídeo, a gente quer entender um pouco do que te motivou a trazer então a palavra através deste meio. Por que você hoje é, fala da palavra de Deus dessa forma para as pessoas? Aquilo que Deus nos dá, né, como dádiva e como bênção na nossa vida, Ele sempre faz não para que a gente guarde aquele tesouro para nós mesmos, né? Então Deus nos abençoa para que também depois nós nos tornemos aqueles que vão abençoar os outros. É por isso que Jesus, na verdade, quando está no final da sua permanência aqui na Terra, ele traz esse comissionamento, essa missão de que aqueles que creem nele devem ser suas testemunhas. Por quê? Aquele que é abençoado não pode reter a bênção apenas consigo mesmo, mas deve compartilhar. Então, esse desejo de compartilhar a palavra de Deus vem daí, é compartilhar a bênção que Deus já nos dá. Legal, bacana. E pelo que eu sei, você já faz alguns estudos com algumas pessoas, né? E agora vai trazer isso em forma de vídeo, né? Você pode explicar um pouco mais de como isso começou e como que
isso é feito atualmente e quais são os frutos, né, que já são colhidos através desses estudos? Na verdade, eu creio que quando alguém recebe Jesus, e como a própria palavra diz, Deus dá dons para cada pessoa, e desde o início sempre houve esse queimar no meu coração de estudar a palavra de Deus e com os outros e compartilhando com outras pessoas. Então, desde o início da minha vida cristã, isso foi assim um motivador, algo queimando no meu coração e que eu sempre fiz, né? Atualmente o que acontece assim que eu tenho visto uma necessidade muito grande da gente procurar uma maneira mais correta, melhor de se aprofundar, interpretar a própria Bíblia. E tenho visto nos estudos que nós temos feito agora, ultimamente, temos estudado o Antigo Testamento, né, que às vezes é pouco estudado atualmente, com o objetivo de entendermos melhor o Novo Testamento. Porque quando Deus, na sua revelação, ele vai construindo um prédio, né, ele vai construindo, e ele monta um andar em cima do outro, né, um fundamento em cima do outro. E tudo isso começa com o Velho Testamento, lá com o Pentateuco, depois vem os livros de sabedoria, depois vem também os profetas, e finalmente vem o Novo Testamento. Então o Novo Testamento ele é fundamentado sobre toda essa estrutura, e para que a gente possa compreender melhor, mais profundamente, corretamente o Novo Testamento, entendemos que é importante conhecer também esta base do Velho Testamento, né? E a gente costuma até dizer aqui, como no estudo que estamos fazendo agora, um tipo de um slogan, que é até nome de um livro também, né? Já menciono isso para não falar assim, olha o plágio e tal, mas qual é a Bíblia que Jesus lia? Vamos entender melhor o que Jesus falou, entendendo a Bíblia que ele lia e vendo essa fundamentação. Então é isso que a gente tem compartilhado nos últimos tempos. Muito bacana, até porque se formos voltar ao tempo de Jesus, a Bíblia que eles tinham para ler era o Antigo Testamento, né? Então, Perfeito. toda a base vem daí mesmo, né? Muito interessante. Então, a ideia é que a gente, então, discuta um pouco sobre esses livros que levaram a todo o momento ali da vinda de Jesus, né? E entender melhor a vinda de Jesus a partir desses livros do Antigo Testamento, né? E a ideia aqui é que a gente possa ter esse bate-papo de forma descontraída, mas que a gente possa ir bem a fundo nas reflexões, se aprofundar bastante e trazer talvez coisas novas para os nossos ouvintes, né? Então, vamos ter aqui episódios com cerca de 20 a 30 minutos, dependendo dos temas e conforme eles forem se alongando, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do assunto que a gente tiver para tratar no dia a dia ali, do texto que a gente estiver estudando, né? E então, para começar, você já tem um livro em mente, né? Pode falar um pouco para o pessoal aqui o motivo da decisão e qual livro que a gente vai começar a conversar? Nós estamos escolhendo o estudo do livro do profeta Ezequiel. Quando estávamos decidindo agora, haviam outros fortes candidatos, Isaías, Jeremias, né? E justamente porque são os grandes profetas e que trazem um conteúdo bastante denso, né? São livros longos e que são livros, incluindo então Ezequiel, que falam muito das promessas relacionadas à vinda do Messias, né? Messias significa ungido, então fala muito da vinda do ungido, que é Jesus, e toda a vinda de Jesus ela está fundamentada nestas promessas. E entender essas promessas vai ser entender melhor a missão de Jesus. Então, tem gente que às vezes lê o Novo Testamento e fala, a mensagem do Velho Testamento é diferente porque a do Novo Testamento fala da graça de Deus. Mas justamente em Ezequiel, nós vamos ouvir falar de vários temas, como, por exemplo, a gente vai ver o problema do pecado e da falência do ser humano com relação a sua busca de Deus, com relação à sua tentativa de viver uma vida justa.
Vai mostrar muito claramente essa impossibilidade nossa como seres falhos e pecadores, vai mostrar aspectos tremendos da santidade de Deus, da glória de Deus, né? E muito interessante que, por um lado, vai mostrar essa distância entre Deus e o ser humano, justamente porque nós erramos, porque existe maldade no nosso coração, e Deus é tão perfeito, tão grandioso, santo, né? E ao mesmo tempo é o texto que vai fazer as grandes promessas da graça de Deus para a nossa vida. É impressionante como este livro aborda, com suas promessas, a graça que vem através de Jesus, e nos traz uma visão clara de todo o campo que a graça que Jesus, que o Messias viria trazer, iria afetar. Não só o aspecto da purificação dos nossos pecados, mas de uma vida renovada, de uma vida trabalhada no poder do Espírito Santo. Então é incrível, porque muita gente que não conhece bem o Velho Testamento nem imagina, na verdade, que livros do Velho Testamento falem tanto da graça e possam ser tão esclarecedores a respeito do aspecto da graça de Deus que vem através de Jesus Cristo. Sim, para mim é impressionante e também uma verdade difícil de engolir, apesar de extremamente verdadeira, né? O quanto nós somos incapazes de nos redimir, de sermos bons, né? E essa luta constante contra o pecado, mas ao mesmo tempo junto da graça que permite isso, né? Sim. Interessante é que nós vamos ver estas verdades abordadas no Novo Testamento, né? O livro da Carta de Paulo aos Romanos é um deles, que vai falar que todo ser humano é pecador, que todo ser humano está distante da glória de Deus justamente por causa do pecado, da maldade que habita em nós, né, pelo fato de sermos maus. Mas muito legal é que num livro como o de Ezequiel e outros profetas, isso vai ser exemplificado com a história, né? Então é uma outra maneira que traz uma profundidade de experiência neste entendimento para a nossa vida, né? Então ele é um grande complemento e um grande adendo, na verdade, para tudo aquilo que a gente vê no Novo Testamento, e ele vai trazer, eu diria, até luz e clarear muitos conceitos, ou corrigir até alguns pontos de algumas ideias que temos quando lemos apenas o Novo Testamento. Muito legal, muito bacana. Então, para começar esse nosso estudo de Ezequiel, vamos começar do começo. Quem era esse tal Ezequiel? O que ele fazia? Conta um pouquinho para a gente aqui. Perfeito. A gente vê, o legal é a gente localizar na história, né, para a gente entender o contexto histórico e cultural ali, e a gente tem de uma longa data toda a história do povo escolhido de Deus, desde a época da libertação do Egito com Moisés, e a gente já vai vendo na história tantas vezes como o povo caía no erro e como o povo que havia prometido servir a Deus e ser fiel ao pacto que Deus havia estabelecido com Moisés, que é chamado da Velha Aliança, e que basicamente era um pacto que trabalhava a seguinte relação: Deus revela a sua vontade, e o ser humano, obedecendo à vontade de Deus, vai manter uma relação com Deus, né? Mas a gente vai vendo nessa história do povo hebreu como eles falharam sucessivamente. Onde entra Ezequiel? Bom, Deus, na sua misericórdia, a gente chama aqui de longanimidade, quanto Deus aguarda por uma reação positiva do ser humano, insistindo e chamando o ser humano ao arrependimento, né? E essa, por outro lado, sucessiva rejeição do povo hebreu à fidelidade a Deus, essa sucessiva obstinação do povo em praticar o mal, não só na relação direta com Deus, mas como também praticar o mal na relação com o seu próximo, né? Isso vai levando a um ponto em que Deus traz um juízo, ele traz uma correção sobre o povo. E essa correção, ela acontece quando o povo, na verdade, é vencido em batalha por um império que se ergue na época, que é o Império Babilônico, e o imperador Nabucodonosor conquista, na verdade, o reino de Judá, e
inicialmente esse reino se tornam vassalos, né? Parte deles são tirados da sua terra, grande parte do povo ainda fica lá. Nessa situação, nessa primeira leva de exilados, eles vão lá para o reino da Babilônia, tudo, o profeta Ezequiel já vai junto, né? É curioso que existe um profeta que ele é contemporâneo de Ezequiel, que é o profeta Jeremias. E ele fica profetizando em Jerusalém, com o povo que ficou em Jerusalém, e Ezequiel é levado para o exílio e ele profetiza para este povo que está já lá no exílio, já numa situação difícil, porque é um povo que ficou sem nação. Mais para frente, apesar de toda a bondade de Deus, toda a mensagem que Deus traz através desses profetas, Jeremias e Ezequiel, o povo insiste ainda na rebeldia, e finalmente Deus usa o reino de Nabucodonosor, o reino babilônico, para completar esse juízo, e eles são finalmente derrotados de vez. O reino é destruído, a cidade de Jerusalém é completamente destruída, e a grande maior parte da população é levada para o exílio. E aí Ezequiel continua a profetizar. Então ele começa a profetizar antes, na verdade, de que essa destruição final aconteça, e aí ele continua a profetizar depois que Jerusalém foi destruída. Então nós vamos ver uma mensagem de Deus a um povo rebelde, mas como Deus demonstra sua misericórdia, mesmo para um povo rebelde, e inclusive através de um sofrimento muito grande pelos quais eles vão passar. Então é uma história assim fantástica, e algo que vai trazer um crescimento muito grande na nossa relação com Deus, muita coisa para a gente aprender de uma maneira assim real e prática. Eu queria comentar que conhecer a Deus no conceito da Bíblia não é conhecer intelectualmente, mas é conhecer aqui no coração e na prática de vida, né? Conhecer a Deus como a gente conhece uma pessoa que a gente abraça, que a gente ama, que a gente conversa, bate um papo, é conhecer a Deus de uma maneira muito prática. Muito legal. E esse povo do qual Ezequiel fazia parte, você comentou, né, da questão de Jerusalém, mas esse povo, como ele se situa quando a gente fala daquela história da tribo de Judá e das outras tribos? Conta um pouco mais pra gente dessa relação que existia nessa época, um pouco conturbada entre as tribos. Sim. Acontece aí que justamente eu mencionei a longanimidade de Deus, né? Então Deus tentou por muitos séculos, na verdade, de muitas formas, chamar aquele povo rebelde, obstinado pelo pecado, chamar ao arrependimento. Então, nesse trabalho todo, outros profetas vieram antes, como o profeta Isaías, e na época do profeta Isaías, aliás, antes dele houve uma separação, né? O povo hebreu era composto de 12 tribos, e houve depois do rei Salomão, no tempo do seu filho Roboão, houve a separação dos reinos. 10 tribos se separaram e se tornaram o reino do norte, e 2 tribos, Judá e Benjamim, se tornaram o reino do sul. Judá e Benjamim acabavam sendo chamados apenas de Judá, porque Benjamim era uma tribo muito pequena. E eles se separaram, e a idolatria começou a dominar demais esses povos, principalmente, inicialmente, o reino do norte, né, que eram as outras 10 tribos. E Deus veio trazendo sua palavra pelos profetas, chamando ao arrependimento, mas finalmente vem um juízo de Deus mais forte, e eles são derrotados pelo Império Assírio. Então estamos falando de um tempo anterior ao tempo de Ezequiel. Esse momento é uma coisa mais de 100 anos, perto de 150 anos antes desse momento das profecias de Ezequiel. E esse povo então é levado para o exílio, num outro lugar, né? Ele é espalhado, na verdade, pelo mundo daquela época, e sobrevive, na verdade, a nação de Judá. Ela sobrevive. E Deus continua a trabalhar, mandando então seus mensageiros, seus profetas para o povo de Judá, chamando-os ao arrependimento, dizendo que uma insistência na maldade
levaria eles a também sofrer um juízo semelhante ao juízo que sofreram seus irmãos das tribos. E como eles insistem nesta desobediência a Deus, como eles insistem no caminho mau, então finalmente chega este momento em que se encontram esses profetas, Jeremias e Ezequiel, e finalmente também a tribo de Judá cai diante de um outro império, porque como o tempo passa, o Império Babilônico vem, eles conquistam os assírios, derrotam os assírios, eles se tornam o novo império da época, e eles acabam então também dominando, conquistando o reino de Judá, e eles são levados para o exílio, e eles vão passar 70 anos no exílio, até que uma profecia do profeta Jeremias, de que eles haveriam de retornar, essa profecia se cumpre. E Ezequiel vai também trabalhar e vai falar muito dessa esperança, que é a esperança o quê? Da renovação, da restauração. Deus começa com seus juízos sempre no intuito de restaurar e de trazer de volta para si. E um juízo cabal, final, ele só acontece quando há uma insistência permanente, persistente, em dizer, eu não quero o bem, eu quero me manter no mal. Mas Deus é longânimo, né? Apesar de haver esse limite. E nós vamos ver isso, justamente essa experiência toda, neste livro de Ezequiel. Sim, é impressionante quanto o povo se rebela ao longo de tantos anos, né? Você falou de uma questão que envolve 70 anos de exílio para o povo que foi primeiro, naquele primeiro exílio, né? Mas você também tem o povo de Judá que é levado para um outro exílio e por reinos diferentes que os conquistam, mas tudo isso acontecendo ao longo aí de talvez algumas centenas de anos, né? E o povo indo e voltando no seu relacionamento com Deus e sempre se rebelando, né, cara? E a gente vai vendo o quanto essa história desse povo escolhido também é marcada pelo pecado, pela traição, né? Falta de fidelidade com Deus, né? E talvez a gente comece a perceber que a gente não é tão diferente, né? Exato. Se a gente for olhar para que tenhamos uma ideia de tempo, né, de história, e pegarmos assim, não a história da humanidade toda, mas apenas ficando com os hebreus, nós temos aí um tempo entre Moisés e até que se estabeleça os reis em Israel, pelo menos 500 anos se passaram, né? E esse é um tempo também que o Deus está já habitando na terra prometida, caindo em pecado, e Deus fala através dos juízes nessa época, né? Então, toda vez que o povo peca, Deus traz um julgamento sobre eles, que busca o arrependimento deles, eles clamam a Deus, Deus manda um juiz e que liberta eles. Mas é impressionante como eles insistem na queda e no mal de novo, né? E a gente teria muita facilidade em começar a julgar essas pessoas, mas que povo obstinado, né? Estou cansado de ler aqui no livro de Juízes quantas vezes eles voltaram para o caminho ruim, mesmo Deus falando e tirando eles, livrando eles do mal, eles voltam a errar. Aí entra a parte do tempo dos reis, que começa, na verdade, com Saul, Davi e Salomão, né? E desse tempo, então, que nós estamos falando lá por volta do ano 1000 antes de Cristo, no reinado de Davi, e nós vamos falar assim da queda das 10 tribos de Israel, né, das tribos do norte. Nós vamos estar lá por volta do ano 700 antes de Cristo. Então a gente já tem 300 anos de Deus chamando o povo ao arrependimento, né? E depois vão se passar mais lá 150 anos depois para a queda de Judá. Isso tudo mostra a longanimidade de Deus chamando o arrependimento, né? Então, vai sair dessa vida ou vai estar escolhendo a perdição mesmo, que o Novo Testamento de Jesus vai chamar até de inferno, e a gente pode extrapolar para isso, quem insistir no mal, porque Deus, na sua longanimidade, chama a cada pessoa ao arrependimento e entregar a sua vida a Ele. Bacana. A gente percebe que
são os dois lados da moeda. Ao mesmo tempo que o povo insiste no pecado, Deus insiste na sua graça e por muito tempo permite que o povo Exato. tenha a chance de se arrepender, né? E mesmo Perfeito. assim o povo é difícil e tem que muitas vezes passar por juízos, né? Até que eventualmente a Bíblia vai tratar de um juízo final. Mas antes desse juízo final a gente vê diversos juízos intermediários, como a gente poderia dizer, né? Isso, e que são juízos que demonstram misericórdia e a longanimidade de Deus, porque É um pai que corrige, né? eles chamam à correção, eles chamam ao arrependimento, eles são oportunidades que a pessoa tem antes que venha o julgamento final. E isso é a longanimidade de Deus, isso é o amor de Deus, isso é a oportunidade que Deus dá para que haja arrependimento e para que as pessoas possam encontrar salvação na misericórdia de Deus. Sim. Então, e Ezequiel, ele está justamente nesse momento, né, tentando trazer a revelação de Deus para o povo, para que o povo possa entender a vontade de Deus e perceber o seu pecado, né? E nesse momento que Ezequiel está fazendo isso, ele está fazendo isso se dirigindo ao povo que está lá exilado com ele, ou ao povo que tinha ficado lá em Judá? Não, na verdade, realmente é muito específica a mensagem, porque é interessante que Deus deixa aqui dois profetas, um em Jerusalém, que é Jeremias, e ele fica, na verdade, Ezequiel fica com os exilados, né? Então, ele transmite sua mensagem ao povo, sofrendo o mesmo sofrimento do povo, né? Como aquele que perdeu sua terra, como aquele que está desterrado, vamos dizer assim, né? Então, ele vai transmitir a mensagem de Deus como alguém que sabe o que aqueles lá estão sofrendo, sabe por que estão sofrendo também, mas é muito interessante como Deus coloca seus profetas, seus mensageiros, numa posição de serem empáticos com aqueles para quem eles transmitem a palavra. Então, a palavra dele é especificamente para aqueles que já estão no exílio. Sim, legal. Então, continuando na história de Ezequiel, a gente tem um personagem importante que é o rei Joaquim, que é levado cativo, né? E aí conta um pouco pra gente quem que fica lá no lugar dele depois disso, como que a história começa a progredir a partir daí. Quando aí nós estamos falando da época em que acontece a primeira leva de exilados, né? Porque justamente primeiro já existe a derrota deles, mas eles levam. Os exilados que eles levam é um número de 10 mil aproximadamente, e é a nata da sociedade, né? São os melhores da sociedade. Então Ezequiel também, ele não era qualquer um também, ele era inclusive da linhagem sacerdotal, e ele seria então sacerdote. Ele só não tinha sido, vamos dizer assim, como que empossado ainda, porque ele não tinha chegado na idade. Essa idade vai acontecer quando ele está no exílio, e só que ele não tinha como exercer a função sacerdotal, porque ele não estava mais em Jerusalém, ele estava longe do templo, e essa função era exercida no templo. Mas é neste mesmo momento que ele começa a profetizar, que Deus aparece a ele pela primeira vez, né? Interessante como Deus respeita esse ritual, vamos dizer assim, né? Sim, sim. E nesse momento, o que acontece? O rei daquele momento é levado para o exílio também, porque ele era uma liderança, né? E eles tentavam justamente tirar a nata da sociedade, que era para tirar a liderança, para evitar que uma revolta acontecesse, pelo menos no tempo curto, né? E é colocado um vassalo. Então, ele muda o nome do rei, que fica lá, ele coloca com o nome de Zedequias, né? E ele, na verdade, é um vassalo. Então, olha, você está aqui, você é do próprio povo de Judá, da família real, ele não era da linhagem direta, né? Mas ainda da família. E ele fica, né? Vassalo seria assim, o suzerano, quer dizer, quem manda está lá, né? E esses são reis aqui colocados por ele em vários lugares, em várias cidades. O que acontece é que com o tempo, por pressões internas e tudo, começa a crescer uma tensão, uma vontade, um desejo de rebelião, na verdade, mesmo deste rei,
e do povo que está lá. Eles começam a acreditar, não, nós vamos vencer e vamos nos libertar. E tinha até a questão de que Yahvé, né, o Deus de Israel, os libertasse também. Curioso é como o ser humano se engana. E eles entendiam que, mesmo pecando do jeito que pecavam, que Deus iria libertá-los. E aí entra um ponto interessante, porque o pecado cega. E o pecado nos engana, nós mentimos no nosso pecado para nós mesmos, muitas vezes nos achando justos enquanto estamos no pecado. E a gente, olhando toda essa história, quero voltar num ponto que você colocou e eu acabei não abordando, de que a gente poderia achar que eles são tão pecadores e nós não. E esse é o grande engano, né? Porque o pecado cegava a eles e pode cegar a nós também. E o que Deus vai mostrar é que Deus é obrigado a trazer todo aquele juízo para que eles acordem e falem, vocês são maus, vocês se rebelam contra mim e vocês maltratam uns aos outros, vocês matam uns aos outros, vocês exploram uns aos outros, né? E Deus tem que trazer um juízo para que eles acordem e falem, sim, nós realmente somos pecadores, né? E a pergunta que você colocou, e muito bem colocada lá atrás, é, será que nós somos diferentes? Será que nós não vamos cair no erro de achar que nós somos melhores do que eles? Este erro cometeram também os fariseus. E Jesus toca nesse assunto, porque Jesus menciona que eles se achavam melhores do que os antepassados deles, que tinham matado os profetas. Rejeitaram e alertando já que matariam a ele, né? Então, eles criticavam seus antepassados que mataram os profetas por terem rejeitado a palavra de Deus que vinha através dos profetas. E Jesus fala assim, pois bem, eu vou mandar profetas para vocês e vocês vão matá-los. E realmente eles não só mataram o ungido de Deus, o Messias, o Cristo que Deus havia enviado, que o Pai havia enviado, né? Como eles vão matar muitos dos discípulos do Messias, né, que estavam lá, e começa lá com Estevão, o primeiro, e vai por aí afora. Então eles se enganavam no sentido que eles se achavam melhores que os antepassados, eles não eram melhores. Então a palavra para nós que fica é, não vamos nós também nos enganar, pensando que somos melhores do que eles. Nós somos farinhas do mesmo saco, vamos buscar misericórdia enquanto é tempo. Sim, exatamente. Então, essa primeira conversa ela foi bem interessante para a gente começar a entender o livro de Ezequiel, né? Claro que a gente vai se aprofundar muito mais nos próximos capítulos dessa jornada, como a gente pode dizer. Então, para encerrar hoje aqui, eu queria te perguntar, se você pode resumir a mensagem do profeta Ezequiel em uma frase, qual seria essa frase? O nosso Deus é santo, soberano e transcendente, longe de nós, mas o amor dele o torna um Deus imanente, um Deus que está aqui perto de nós. E a misericórdia dele é a única que pode trazer salvação para nós, aqueles que estão perdidos e que não têm capacidade de salvar a si mesmos. Bacana. Tá bom. Uma última pergunta, antes da gente ir embora, qual seria, ou quais seriam as diferenças do profeta Ezequiel daqueles que vieram antes dele? Quando a gente olha o livro de Ezequiel, ele é um pouco mais focado em algumas questões do que outros. Isaías é um profeta também, um livro fantástico, e ele aborda tantos e diversos temas, né, como aborda também toda a questão também da glória de Deus, do pecado humano, ele aborda questões ligadas à escatologia no sentido do que vai haver no futuro, e vai abordar questões do reino de Deus que vem no futuro. Ezequiel também fala disso, mas ele fala da graça, não que Isaías não fale, mas ele fala da graça de uma maneira mais focada, com mais detalhe. Ezequiel vai falar, inclusive, que
a graça ela atinge tanto a purificação dos pecados, mas atinge uma transformação de vida. Ele vai relacionar essa transformação de vida à ação do Espírito Santo. Ele vai abordar a salvação como um contexto global, em que o peso do meu pecado é levado, mas minha vida também é transformada. Nesse sentido, ele tem alguma semelhança, na verdade, com o profeta Jeremias, mas ele foca mais nessa questão dessa transformação. E outra característica diferente é que ele trabalha muito pela imagem. Deus, quem gosta de teatro, por exemplo, é uma coisa muito interessante, porque ele fazia performances por ordem de Deus, né? Ele transmitia não só indo num lugar e falando, mas ele fazia encenações como se fosse um teatro, só que algumas delas exigiam muito dele, levaram muito sofrimento para ele, e eram encenações que duravam longos períodos, né? Tem uma delas que vai durar ali, a gente vai pegar aqui, poxa, foi um ano ali praticamente numa encenação, e isso trazia uma imagem viva da mensagem para aqueles que recebiam a mensagem, e sempre mostrando essa questão do pecado, por que o juízo veio e tal, mas finalmente falando da graça de Deus, que é a única solução para o nosso pecado e para o nosso mal. Amém, muito bacana. Então, Fernando, eu vou parar por aqui. Eu acredito que essa introdução já tenha nos colocado assim, numa posição razoavelmente preparada para entrar num estudo mais aprofundado do livro de Ezequiel. E acho que o público aqui também já deve ter pegado essa visão, pelo menos inicial, para compreender a circunstância histórica e tudo que rolou, que estava rolando ali na época, né, de Ezequiel. Agora dá para ter realmente um panorama melhor da situação e a gente poder então se aprofundar mais nas próximas aulas. Muito obrigado por ter participado aqui com a gente e por hoje é isso, pessoal. Agradeço todos que se dispuseram aí a ouvir essa conversa. Obrigado a quem acompanhou. E se você tiver dúvidas sobre o que a gente falou, escreva aqui nos comentários. E no próximo vídeo a gente te encontra no capítulo 1 de Ezequiel. E eu vejo vocês por lá. Tchau, tchau. E Deus abençoe a todos.